Deixa eu te contar uma história fantástica. Eu sou, pela primeira vez na história do Brasil, eu sou culpado de ser inocente. É fantástico porque eu disse o tempo inteiro que tinha um juiz mentindo. Eu disse o tempo inteiro que tinha um grupo-tarefa do Ministério Público, que é grave, que induziram a sociedade brasileira e induziram a imprensa brasileira a vender as mentiras que eles contavam como se fosse verdade. Eu tive que provar na justiça a minha inocência e provar a culpa deles, porque fomos nós que provamos toda maracutá e falcatrua que foram É feitas. importante deixar bem claro, Paula, porque até o próprio ex-presidente e outras pessoas do partido divulgam essa falácia que o ex-presidente havia sido inocentado, que ele foi absolvido. Isso não é verdade. Ele não foi absolvido, foi anulado 4 processos. Bem, eu, voltando, como professora de processo penal e como operadora do direito, 22 anos que eu sou procuradora, não se anula processo por esses motivos. O que o STF entendeu? Primeiramente, o ministro Fachin entendeu que o juiz Sérgio Moro não seria o competente, a chamada competência territorial, Entendeu-se que ele, lá em Curitiba, não poderia julgar esse caso, que deveria ser Brasília, tá? Agora, 7 anos depois da operação, que ele vai mudar o entendimento dele, o STF já tinha analisado essa questão e tinha, sim, fixado essa competência. E essa competência, que é chamada no direito de competência relativa, ou seja, ela não é capaz de anular um processo. Então, se verifica que um juiz está incorreto, que não deve ser ele, o que se faz? Transfere-se o processo para o juiz mais adequado. Agora, não pode se fazer isso depois de 7 anos de uma operação. E o próprio STF já tinha analisado essa questão por inúmeras vezes. Alguns processos eles mandaram para o Rio de Janeiro, mandaram para Brasília. Agora, esses continuaram em Curitiba. Então, foi uma mudança. Eu acho que atribuo essa falha processual, Paula, porque os ministros do STF, nenhum é criminalista, nenhum teve atuação na área do direito penal. Muitos vieram da área do direito do trabalho, de processo civil, então talvez seja essa falta de intimidade com o direito processual penal. Muitos nem são juízes, Muitos não são, Somente o ministro Fux, que é juiz de carreira, os demais, alguns vieram do Ministério Público, mas a maioria eram advogados. Mas acho que isso não desmerece, É importante que a pessoa tenha conhecimento profundo na área de processo penal, principalmente quando se trata de um caso com essa relevância, Então, foi uma filigrana jurídica e, no meu entendimento, equivocado. Não poderia se derrubar um processo todo que durou mais de 7 anos, com participação de dezenas de procuradores da República, de policiais federais, membros da Receita, da Controladoria Geral da União. Não foi somente um procurador e somente um juiz. O processo foi baseado em provas muito claras. Mas, a meu ver, nenhum dos 3, eu diria que tem ficha suja. Mas, na verdade, houve crimes que foram relatados e esses crimes não foram contestados. O aspecto que me impressiona é que as 200 e poucas páginas da decisão do juiz Sérgio Moro, que tratou mal os advogados, mas não cerceou a defesa, e em tapete vermelho os membros do Ministério Público, mas a decisão dele foi uma decisão baseada exclusivamente em fatos, em provas, testemunhas, etc. E todos os tribunais, todos os estudiosos do direito, no caso mais da área do processo penal, que está umbilicalmente ligado ao direito penal, todos os estudiosos falam que os embargos de declaração não se prestam para mudar uma decisão. Então, sob o ponto de vista assim, do papel desse recurso, houve uma subversão, vou utilizar essa palavra, uma subversão. Só que é mais grave. Por quê? Porque o próprio ministro, na decisão, ele explica que ele herdou os casos da Lava Jato com o falecimento do ministro Theory, e ele próprio escreve na decisão que ele herdou esses casos em janeiro de 2017. Então, já faz 4 anos que este ministro está à frente desses casos, participando de julgamentos de questões processuais, participando de julgamentos de mérito. Os casos do ex-presidente Lula, o país, o mundo é testemunha, já passaram pelo Supremo inúmeras vezes. Eu lembro até de ter dado entrevistas dizendo é a única pessoa que teve tanto acesso ao Supremo. Então, além da questão processual, dos embargos não se prestarem para isso, a pergunta que se faz é a seguinte:
como um ministro, como uma pessoa que chegou, né, ao patamar de ministro do Supremo Tribunal Federal, durante 4 anos, julgou casos, né, e não viu, já que ele está convencido da incompetência do ex-juiz Moro, lá na 13ª Vara Federal, e não viu que o juiz era incompetente. Né? Aí, alguém para tentar salvar pode dizer assim, não, Janaína, mas nunca ninguém tinha alegado isso. Só que a própria defesa, na nota que publicou algumas horas atrás, afirma que há 5 anos sustenta essa incompetência nas suas petições. E mesmo que a defesa não tivesse soltado a nota, qualquer um que acompanhou esses processos lembra do doutor Cristiano dando entrevistas, falando que ele entendia que era incompetente. Então, peraí, ou o Supremo errou hoje, na pessoa do ministro Fachin, ou o Supremo, como corte, vem errando há 5 anos. E isso é muito grave. Então, veja que a minha análise aqui não tem nada de política. É uma análise estritamente jurídica. E para quem conhece o direito penal, direito processual penal, é um choque sem precedentes. É como se o direito tivesse sofrido um estupro. Um estupro. Se é difícil você conseguir mudar uma sentença com embargos de declaração, que dirá anular 4 processos. Processos em que o ex-presidente, pelos quais ele até já foi preso. Entendeu? Então, assim, ou o Supremo errou hoje, ou errou por 5 anos, o que seria mais grave. Então, eu só vejo uma saída, é o pleno reverter. O pleno tem que reverter, porque senão vai ser a desmoralização da corte.